Nós vamos ler, dando sequência à exposição, Gênesis 26. Vocês se lembram em que versículo eu parei há 2 semanas atrás? Eu parei no versículo 22. Hoje nós vamos ler um texto menor. Nós vamos ler do versículo 23 até o versículo de número 25. Assim diz a palavra do Senhor. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Oremos ao nosso Deus. Bendito Senhor, toda a glória seja dada ao teu nome. Estamos em um momento festivo na vida da igreja, um ano em que celebramos o seu 120º aniversário. Fala ao coração do rebanho, fala ao coração dos que nos ouvem pela internet ou pela televisão. Que Cristo seja exaltado na vida de cada um de nós, que nós o conheçamos como nosso Salvador, que nós o glorifiquemos sempre com todo o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Nos encontramos novamente com Isaque. Já estávamos com saudades dele. Há 2 semanas que não o víamos. E se vocês se lembram bem, nesses encontros que tivemos com ele, nesses últimos domingos, no primeiro domingo nós vemos o que acontece quando Deus dá a uma pessoa um reavivamento pessoal. E no reavivamento pessoal de Isaque, ele se encontrou com as promessas da aliança. No reavivamento pessoal de Isaque, ele se encontrou com a graça de Deus, porque Deus revelou o seu pecado do temor ao homem, o confrontou e o levou ao arrependimento. Mas nós vimos que ele é um homem que se encontrou com a bênção de Deus, pois naquele ano ele plantou e colheu a 100 por 1. Na segunda mensagem, nós o vimos como um abridor de poços. E entendemos que o abridor de poços é um homem invejado, porque Deus abençoou Isaque, a inveja dos que estavam ao redor se manifestou contra a vida dele e de sua família. Mas nós vimos que mesmo no meio da inveja, mesmo no meio da encrenca, mesmo no meio do conflito, Isaque não é um brigão. Isaque foge da encrenca. Isaque é um pacificador. E sobretudo, irmãos, vimos na vida deste homem que Deus deu a ele a resposta que ele tanto esperava, porque ele foi perseverante. Deus o levou a um lugar chamado Reobote, lugares amplos e espaçosos. E nós deixamos Isaque ali, agradecido. Depois de tanta encrenca, depois de tanta briga, ele chegou num lugar onde abriu um poço e não houve mais contenda. Você se lembra que Isaque tem mais de 300 homens na sua casa, e ele abriu um dos muitos poços que necessitava ali em Reobote, onde pôde tirar água para abençoar os seus rebanhos, para abençoar os seus servos, para abençoar a sua família. Agora o nosso texto diz que ele saiu dali e foi para Berseba, o poço do juramento, o lugar onde seu pai tinha feito um juramento com o Abimeleque anterior, o antigo rei dos filisteus, e onde nós veremos na próxima semana que Isaque também fará um juramento com o Abimeleque do seu tempo, que tinha sido seu amigo e entrou em conflito com ele por inveja, mas depois houve uma reconciliação. E o texto da palavra de Deus nos diz que Isaque vai para Berseba. E ali, amados irmãos, acontece com Isaque o melhor momento da vida. O melhor momento da vida. Esse é o tema da nossa mensagem nessa manhã. Depois de tanto conflito, de tanta contenda, de tanta luta, depois da bênção de encontrar um poço, Isaque recebe uma bênção maravilhosa, e nós o vemos no melhor momento da sua vida, que ao ouvir essa mensagem, que nessa manhã o Senhor dê a você a bênção de experimentar o melhor
momento da sua vida. Ao olhar para o texto da palavra, nós aprendemos que o melhor momento da vida é quando Deus tira o véu. O melhor momento da vida é quando Deus tira o véu. O versículo diz, no número 23, dali subiu para Berseba. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Depois de tanta luta, irmãos, depois de tanto conflito, certamente o coração de Isaque está angustiado. No contexto, vamos perceber que ele está amedrontado. E quando ele vai para Berseba, tentando buscar um lugar de paz, depois de tanta luta para encontrar água, para encontrar poços, de oposição de pessoas, de conflitos, de discussões, ele quer paz. E ele chega em Berseba, e a Bíblia diz que o Senhor apareceu para ele. Você já parou para pensar que bênção maravilhosa? O Deus eterno, amados irmãos, apareceu para Isaque. Ontem nós falávamos sobre as maneiras como Deus se revela. Ontem foi uma exposição mais teológica, de mais de 1 hora para os jovens da igreja. Mas uma das maneiras de Deus se manifestar no Antigo Testamento era a teofania. Deus tomava forma ou de algum objeto, ou de homem, ou até de anjo. E quem se manifestava era a segunda pessoa da Trindade. Por isso nós chamamos isso de cristofania, ainda que a pessoa da Trindade não fosse Jesus Cristo, porque o verbo ainda não tinha sido feito carne. Mas o Senhor apareceu ali a Isaque em forma de homem. E não foi, amados irmãos, somente uma mera visão mística, porque o fato de ver a presença do Senhor seria já algo maravilhoso para Isaque. Mas Deus aparece a Isaque mostrando a ele o seu caráter. Deus diz a ele, irmãos: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Quando Deus se manifesta para Isaque, quando Deus se revela a Isaque, ele se mostra a Isaque como o Deus da aliança, o Deus do pacto. Deus fez um pacto com Abraão, amado irmão. Você se lembra bem, Abraão com 75 anos, é estéril, é um homem muito abençoado. E Deus tira ele da terra, Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão, de pai, de grande pai para pai de uma grande multidão. Ele está esperando um filho, ele tenta dar um jeitinho depois de 10 anos, e tem um filho com a mulher que trabalha para sua esposa dentro de casa, mas aquele não é o filho da aliança. 25 anos depois, Deus dá a ele o seu filho Isaque, como prometera. Deus prometeu que daria à descendência de Abraão todas aquelas terras. Deus prometeu que por meio da família de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra, referindo-se à vida do Senhor Jesus Cristo ao mundo. Porque Cristo morreu na cruz para salvar pessoas de cada povo, de cada tribo, de cada língua, de cada nação. Deus é o Deus do pacto. Se você crê em Jesus, você está incluído no pacto da graça. E Ele então salvou você pela graça, mediante a fé na obra do Redentor na cruz. E você tem um pacto com Deus. Isaque já tinha ouvido Deus falar com ele. Para o pai dele, ele disse: sai que eu vou te abençoar. Para Isaque, Deus disse: fica que eu vou te abençoar. E agora Isaque se encontra com o Senhor. E ele conhece um pouco mais do caráter de Deus. E ele sabe que Deus é o Deus fiel, é o Deus do pacto, é o Deus da aliança. Um versículo que eu gosto muito, irmãos, é o Salmo 25:14, que diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Se você teme ao Senhor, se você crê no Senhor, se você é um dos eleitos de Deus, que foi salvo pela graça mediante a fé, e crê em Cristo Jesus, e vive uma séria vida de temor de Deus e o busca, o Senhor promete que você vai conhecê-lo mais. O melhor momento da vida é quando Deus tira o véu, é quando Deus nos deixa conhecê-lo mais, é quando Deus traz a nossa memória, por meio da sua palavra, que Ele é o Deus que mandou o Redentor para morrer em nosso lugar, que Ele tem um pacto, amados irmãos, com o seu Redentor, o pacto da redenção eterno, e tem um pacto conosco, o pacto da graça. No pacto da redenção, Ele disse a Cristo que Cristo desse sua vida na cruz do Calvário, que todos os eleitos pelos quais Ele morreria seriam
seriam salvos. Jesus fala um pouco sobre isso quando fala em João 6,37: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e aquele que vier a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ele diz também, no João 6,44: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Se você veio a Cristo das mãos do Senhor Jesus, nunca ninguém vai poder arrebatar você. Você está redimido de todos os seus pecados. Você pode confiar na promessa da aliança com Deus. E não só você, toda a sua família está debaixo da bênção de Deus. E você verá gerações do seu lar vivendo com santo temor na presença do Senhor, se ensinados na sua palavra. Quando Deus tira o véu, nós o conhecemos mais e nós o amamos mais. Irmãos, eu sou tremendamente admirado pela vida de Enoque. Quando você lê a genealogia do Antigo Testamento, a genealogia dos filhos de Deus fala de homens que eles nascem, crescem, depois de um tempo se casam, têm filhos e morrem. E vão falando de todos eles até que se chega no 7º depois de Adão, que é Enoque. E em Enoque o ciclo se quebra, porque a Bíblia diz que Enoque viveu 65 anos, se casou, gerou Matusalém, o seu primeiro filho. Mas depois que Enoque começou a ter 65 anos, ele começou a ter um relacionamento de maior intimidade com o Senhor. A Bíblia diz que andou Enoque com Deus. Enoque começou a invocar mais a presença de Deus. Enoque começou a ouvir a voz de Deus, começou a caminhar com Deus, e a Bíblia diz que ele caminhou com Deus e gerou filhos e filhas. Provavelmente, por causa do plural de duplicação, Enoque teve, amados irmãos, provavelmente, no mínimo, mais 2 filhos ou 2 filhas. E talvez ele chegou a ter 4 filhos, 4 filhas mais Matusalém. 5 a 9 filhos ele teve, mas ainda com tanta ocupação, porque quem tem 9 filhos, irmão, tem muita ocupação. Enoque tinha intimidade com Deus. E a Bíblia diz que quando passaram 300 anos, um dia Deus resolveu levar Enoque para o céu, porque Enoque era um homem que caminhava com Deus, e Enoque foi levado para o céu sem passar pela morte, porque tinha intimidade com o Senhor. Eu quero lhe perguntar, você tem intimidade com o Senhor? Ou você é um deísta prático? Pastor, o que é isso? A maioria, infelizmente, das pessoas que se dizem protestantes no dia de hoje, são deístas práticos. Eles vêm à igreja, eles escutam o sermão, eles cantam os cânticos, eles até louvam, mas no dia a dia eles não têm relacionamento pessoal nenhum com o Senhor. Eles não separam tempo para ouvir o pacto, a aliança, a palavra de Deus. Eles não leem as Escrituras, não ouvem Deus falar com eles. Eles não oram a Deus, não conversam com o Senhor, não o adoram, não cantam para Ele, não confessam seus pecados. Eles vivem de segunda a sexta como se Deus não existisse. Querido amigo e irmão, Deus quer ter um relacionamento vivo e pessoal com você. Ele deu Cristo na cruz para que você o conheça mais, para que você se alimente da palavra dele, para que você o busque em oração, para que você seja cheio do Espírito Santo. O melhor momento da vida é quando Deus tira o véu, é quando o Senhor coloca em você o desejo de estudar a palavra, leva você a ter uma vida abundante de oração, faz de você um adorador todos os dias e te leva a glorificar ao Senhor de todo o coração. Que você possa adorar a Deus com todo o seu ser, que a sua vida glorifique a Deus e que você tenha a bênção de separar tempo todos os dias para orar, para ler as Escrituras, para cantar para o Senhor, para conhecê-lo mais. Que o Senhor tire o véu e que Ele deixe que você o conheça mais. É a minha sincera oração pela tua vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Mas, pastor, qual será o melhor momento da vida? Eu achei que tinha sido quando o Brasil ganhou a Copa de 2002. Não, meu irmão. O melhor momento da vida é quando Deus tira o véu. Mas o melhor momento da vida é quando Deus tira o medo. O melhor momento da vida é quando Deus tira o medo. Sigamos o texto. O texto diz, olha o que o Senhor falou para ele. Depois de dizer que é o Deus de Abraão, pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Não temas. Irmãos, Deus não diria, não temas, se Isaac não estivesse amedrontado. Talvez você me diga, mas pastor, Isaac é tão abençoado,
Por que ele está amedrontado? Eu gostaria de ver você na situação que Isaac viveu. Isaac habitava em Gerar, era amigo de Abimeleque, provavelmente vizinhos, porque Abimeleque o viu dentro da sua própria janela que Isaac acariciava a Sara. E de repente Deus dá a Isaac um crescimento exponencial, e o seu amigo diz assim: vai embora daqui, você é maior do que nós. Uma amizade de tantos anos foi quebrada. E ele vai para o vale de Gerar, desentulhou os poços de seu pai, deu a eles os mesmos nomes antigos, mas os filisteus vão lá e entulham os poços, e ele vai lá e abre um poço, e eu fico imaginando, irmãos, que os filisteus estavam ali olhando. Isaac vai com a sua empresa, que eu brinquei, né? Águas da Aliança, e ele bota seus funcionários ali, e acha um poço de água vivente, a água jorra, ele precisa de água para sobreviver naquela terra seca, e os filisteus chegam e dizem: o poço é nosso. Isaac é mais poderoso do que eles. Usando a linguagem lá da minha região, ele podia dar uma coça neles todos. Mas ele falou assim: tudo bem, é de vocês. Mas o nome do poço é Ezeque, que significa contenda. Vocês são encrenqueiros, vocês gostam de encrenca. Eu não gosto de briga, estou indo embora daqui. E ele foi lá e abriu outro poço. E aí, os espiões dos filisteus que estavam de trás dos arbustos da Palestina, quando viram que jorrou água, eles disseram: a água é nossa. Se não der água para a gente, vai ter pancadaria aqui. E ele falou assim: a água é de vocês. Ah, irmãos, eu preciso de uns crentes como Isaac na igreja, viu? Que Deus me abençoe em nome de Jesus. Mas eu mesmo preciso ser como Isaac. Ele falou: a água é de vocês. Sitna, o nome do poço é briga. Seus briguentos, fiquem com a água. Eu não gosto de briga, estou indo embora. Imagina, irmão, o que quer viver debaixo de tanta contenda, de tanta pressão. E ele depois abre o poço em Reobote e fica esperando: será que vai vir alguém? E não vem. Ele bota: que bom, Deus nos deu espaço na terra. Mas ele está vivendo uma vida de muita dificuldade. E aí agora ele parou em Berseba e ele fala: meu Deus, minha vida tem sido só conflito. Eu sou um homem pacífico, eu sou um homem fiel ao Senhor, eu sou um dos patriarcas do pacto e só encontro encrenca. O coração dele está amedrontado. E aí o Senhor aparece para ele e diz: meu filho, não temas, eu estou com você. E se eu estou com você, Isaac, você é maioria, eu sou contigo. E o Senhor diz mais a ele: eu vou te abençoar, multiplicar a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. O que Deus faz a ele, irmão? Deus relembra as suas promessas. Uma maneira de Deus encorajar o teu coração e o meu é quando Ele relembra as suas promessas. Deus tinha dito a Abraão que ia multiplicar a descendência de Abraão, que ia dar para ele as nações da terra, que ia mandar o descendente que ia abençoar todas as famílias da terra. Deus já tinha falado isso para Isaac, e agora o Senhor renova a promessa quando diz: não tenha medo, Isaac, eu estou com você, vou te abençoar, multiplicar a tua descendência. Eu prometi a Abraão, eu amo o Abraão, eu fiz uma aliança com ele. Deus tira o medo, renovando as suas promessas, relembrando as suas promessas. Talvez você está aqui, irmão, está amedrontado na circunstância que você tem vivido. Você tenta buscar um emprego e não consegue. Você está buscando viver uma vida saudável, sustentar a sua família, e de repente se encontrou com uma terrível doença. E você sente que a sua vida se está esvaindo diante dos seus olhos. Você busca dentro de casa edificar a sua família, orar com a sua esposa, trazer seus filhos à presença de Deus, mas parece que ninguém faz caso de você. Você está tentando e parece que só riem de você e te resistem, e você fala: meu Deus, será que vale a pena continuar lutando? A você que está enfrentando grande luta, resistência, o Senhor disse: não tenha medo. Eu não sei se você sabe, mas o mandamento que mais aparece na Bíblia é: não temas. Aparece mais de 365 vezes nas Escrituras. E por que você não vai temer? Por causa das promessas que o Senhor tem para você. No primeiro sermão da série eu relembrei promessas, quero relembrá-las com você. Pastor, qual é a promessa na qual eu devo crer?
Lá em Romanos a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Cristo morreu na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você creu em Jesus como seu único Senhor e Salvador, se você o invoca, Deus te declara justo pela fé no tribunal dele, Deus te adota como filho, Deus se reconcilia contigo, se torna o seu amigo, Deus te sela com o Espírito Santo, o Senhor vem morar em você e ele diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Outra promessa de Deus: a companhia constante, eu estarei com você todos os dias até a consumação do século. Mas a promessa, amados irmãos, de que a providência dele vai fazer bem para a tua salvação. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A promessa de que a vontade de Deus é sempre a melhor, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ela será sempre a melhor. A promessa do perdão de pecados: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A promessa de que o amor de Deus nunca jamais nos abandonará, como Paulo tem a certeza em Romanos 8, 34 e 35, quando diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem poderes, nem alturas, nem coisas do presente, nem do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém tira você das mãos de Jesus. Uma esposa que o tenha traído não tira você das mãos de Jesus. O marido que a enganou não tira você das mãos do Senhor. Um chefe ruim não tira você das mãos de Jesus. Um filho desobediente não tira você das mãos de Jesus. A luta contra a depressão não tira você das mãos do Senhor. O Senhor garantiu um lugar para você nos céus. Ele morreu em seu lugar, ele ressuscitou, ele estará sempre ao seu lado. Então, meu irmão, minha irmã, levante-se em nome de Jesus. Meu irmão, coragem. Pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para os problemas, e ouça o Senhor dizendo para você: meu filho, não tenha medo, eu estou contigo, eu vou te abençoar todos os dias da sua vida. O melhor momento da vida é quando Deus tira o medo e renova em nós as suas promessas. Que você creia nas promessas do Senhor e vença todo medo em sua vida, em nome de Jesus, amém. Mas talvez você me pergunte: pastor, o que caracteriza o melhor momento da vida? O melhor momento da vida é quando Deus tira o véu. O melhor momento da vida é quando Deus tira o medo. Mas o melhor momento da vida é quando Deus muda tudo. O melhor momento da vida é quando Deus muda tudo. Vamos para o texto, versículo de número 25. Vamos ler todos juntos? Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. A vida de Isaque tem sido só peregrinação, irmão. E você não vê Isaque preparando altares de lugar nenhum. Depois de Gerar, nem dá tempo. Ele para no lugar, arma a tenda. Quando ele acha que tudo vai estar resolvido, vem a briga. Quando ele tem a expectativa de que algo novo vai acontecer, vem a contenda. E mesmo quando chega a bênção de um poço, de um lugar tranquilo, ele não tem paz, porque tem tanta pancadaria do lado dele, que o coração dele está tremendo de medo. Então Deus dá a ele o melhor momento da vida. Deus aparece, Deus mostra a ele as suas promessas, mas Deus muda tudo. O Senhor reordena as prioridades da vida de Isaque. O texto nos diz, irmão, que a primeira coisa que Isaque faz, estando naquele lugar em Berseba, onde habitou depois dali muito tempo, é que ele levanta um altar ao Senhor e invoca o nome do Senhor. Deus muda tudo, Deus muda as prioridades. A primeira prioridade se torna o culto e a adoração a Deus. Agora Isaque tem ali um altar, ele adora o Deus da glória. E fala ali então o texto desse momento que nós temos aqui, o culto público, onde ele junta a família e faz um sacrifício, simbolizando que o Messias morreria no futuro por ele.
Nós aqui, amados irmãos, o Messias já morreu e nós o adoramos, ele ressuscitou e ele fala conosco na sua palavra e por isso nós o adoramos. A prioridade se torna o culto público. O dia do Senhor não é mais o dia de Isaac, é o dia do Senhor. Não é o dia de faltar do culto, da adoração a Deus para ver jogo de futebol, porque o Senhor é a primeira prioridade da nossa vida. O dia do Senhor é dia do Senhor, e se Ele nos amou a ponto de dar sua vida por nós, nada vai nos tirar da adoração a Deus, porque não é o nosso dia, é dia do Senhor. Mas Ele não só o adora no culto, Ele invoca a Deus na sua vida. Ele começa a ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Ele invoca o Senhor e ele começa então a caminhar em intimidade na presença de Deus. Irmãos, a Bíblia nos ensina: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Talvez você está querendo todas as outras coisas, mas você tem buscado o reino em primeiro lugar? Adorar a Deus é uma prioridade para você? Talvez você está querendo um bom emprego, mas você tem buscado a Deus em primeiro lugar? Talvez você está querendo ter a casa própria, mas você tem buscado a Deus em primeiro lugar? Talvez você está querendo um bom casamento, mas você tem buscado a Deus em primeiro lugar? Busque em primeiro lugar o reino. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas Deus muda tudo, muda as prioridades. Depois do culto a Deus, a próxima prioridade é um lar onde a família vai habitar. O texto diz: então levantou ali o altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. A tenda era o lugar onde Isaac habitaria, junto com Rebeca, a amada da sua alma. Era o lugar onde os filhos seriam criados. Era o lugar onde a família repousaria. Era o lugar da intimidade de Isaac com a mulher da sua vida. Lembre-se bem, Isaac aqui, eu já falei para você, é provavelmente um homem de mais ou menos 80 anos de idade, mas cheio de vida e de força ainda. E com 80 anos de idade a vida dele é reordenada. Ele faz um altar, invoca a Deus e arma uma tenda. O lugar onde habitar. Como você tem edificado a sua casa, meu irmão? Marido, você tem amado a sua mulher como Cristo amou a igreja e tem dado a vida por ela? Esposa, você tem honrado e respeitado o seu marido como a igreja tem que respeitar a Cristo? Pai, você tem criado o seu filho na disciplina e na admoestação do Senhor? Você tem lido a Bíblia com ele? Você tem orado com ele? Você tem dado a ele bom testemunho? Você o tem trazido à casa de Deus? Filho, você tem obedecido o seu pai, como a Bíblia diz que deve obedecer, porque isso é justo e é o primeiro mandamento com promessa e agrada a Deus. Nós precisamos edificar nossos lares, irmãos, debaixo da palavra de Deus. Jesus diz que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Se você quer que a sua família seja sólida, obedeça os princípios da palavra de Deus, e edifique a sua família no fundamento das Escrituras. Mas a terceira prioridade, então, é a vida de empreendimentos de Isaac. Diz o texto que ele fez um altar, invocou o Senhor, armou sua tenda, e o seu time, o pessoal das águas da aliança, águas do pacto, abriram ali um poço. Os servos de Isaac abriram um poço, porque é necessário sustentar a família, porque é necessário alimentar os animais, porque é necessário tomar banho ainda no deserto, porque é necessário dessedentar a sede. Isaac trabalhou com sua equipe, então abriu um poço, uma nova possibilidade, uma nova realidade. Meu irmão, não desista de lutar. Não desista de sonhar. Pare de dizer: já estou velho demais para voltar para a escola. Nunca é tarde para perseverar. Ah, pastor, já estou velho demais para aprender. Eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Meu irmão, pare com isso. Nunca é tarde para aprender. Deus chamou Moisés para o pastorado com 80 anos de idade. Deus chamou Abraão para segui-lo e ser um profeta com 75 anos de idade. Paulo se converteu provavelmente com 34 anos de idade e se tornou pastor somente aos 50 anos. E com 50 anos, em 14 anos de ministério, ele alcançou o mundo inteiro.
Nunca é tarde para servir a Deus. Nunca é tarde para uma nova realidade. Se você está duvidando de que tem que fazer o mestrado, vai lá, se matricula, faz lá, cumpre os requisitos. Se você quer se candidatar para o doutorado, ora a Deus, Senhor, me dá o tema da pesquisa. Eu quero ser uma bênção em nome de Cristo Jesus. Se você, meu irmão, quer aprender uma outra língua, vai lá, abre esse cérebro, faz a diferença, cresça enquanto estiver aqui, em nome de Jesus. Mas talvez você diga: pastor, eu tenho aberto poços e é tão difícil. Eu quero dizer para você que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. O Senhor não desiste de você. Continue a investir, continue a lutar, continue a educar a sua família com a palavra de Deus, mas sobretudo busque a glória de Deus, adore a Deus, porque nunca ninguém amou você como Jesus amou. Pastor, qual é o melhor momento que eu posso viver na vida? É o momento, amado irmão, em que você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus. Deus o declara justo pela fé no seu tribunal. Deus te adota como filho. Deus te reconcilia com Ele. Deus te dá a salvação eterna, o perdão de pecados, um relacionamento vivo e pessoal com Ele. Você se torna a habitação do Espírito Santo de Deus. Mas o melhor momento da vida é quando você volta às Escrituras e o Senhor te anima a viver uma vida fiel, porque Ele tem promessas na sua palavra para você. Mas o melhor momento da vida é quando você tem a sua vida reordenada. Deus se torna a sua prioridade. Você vive para adorá-lo, invocá-lo. Ah, meu irmão, você edifica o seu lar na palavra de Deus. Você faz todos os seus empreendimentos e trabalha com todo o seu ser debaixo da bênção do Senhor, para a glória de Deus. Que Deus abençoe toda a sua vida. Que Deus te dê a bênção de vivenciar o melhor momento da sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.